Completei a minha carreira de número 12, finalizei com um ponto baixíssimo e já fiz aqui o meu bloco que separa a parte oval da parte reta. E aqui nós vamos dar sequência na carreira de número 13, construindo 5 intervalos de uma correntinha. Depois de construir os 5 intervalos, nós vamos fazer uma sequência de 9 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu faço mais 8. Trabalhei a minha sequência de 9 pontos altos e agora eu faço uma correntinha e vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos dentro do intervalo da carreira de base. Depois de trabalhar o bloco, nós vamos fazer 3 correntinhas e um ponto baixo dentro das 2 correntinhas da carreira de baixo. E eu vou trabalhar aqui um ponto baixo dentro do ponto baixo da carreira de base. E novamente, mais um ponto baixo dentro do intervalo de 2 correntinhas da carreira de baixo. Na sequência, nós vamos fazer 3 correntinhas. E agora vamos trabalhar um bloco com 3 pontos altos dentro deste intervalo da carreira de base. Depois de fazer o bloco de 3 pontos altos, eu trabalho uma correntinha e vou pular 2 pontos altos da carreira de base e no terceiro eu vou fazer um ponto alto. Trabalhei aqui um intervalo. E aqui, novamente, eu vou trabalhar uma sequência de 9 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 8. Depois de trabalhar a sequência de 9 pontos altos, nós vamos fazer um total de 11 intervalos de uma correntinha. Depois de trabalhar os 11 intervalos, nós chegamos no segundo desenho. E aqui eu vou trabalhar a mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Eu fiz uma sequência de 9 pontos altos, uma correntinha de separação, trabalhei um bloco de 3 pontos altos. Aqui eu trabalhei 3 correntinhas e uma sequência com 3 pontos altos. Depois eu trabalhei novamente 3 correntinhas, um bloco de 3 pontos altos, um intervalo de uma correntinha, pulando 2 pontos da carreira de base e, novamente, uma sequência com 9 pontos altos. E para finalizar a parte reta da carreira de número 13, eu trabalhei 5 intervalos de uma correntinha e o meu bloco que separa a parte oval da parte reta. Chegando na parte oval, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação e trabalhar um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Chegando no último ponto alto, eu trabalho um aumento. Dessa forma, cada motivo da carreira de número 13 vai ter um total de 12 pontos altos, separado por 2 correntinhas. Completei a minha carreira de número 13 e já iniciei a minha carreira de número 14, construindo o meu bloco que separa a parte oval da parte reta. E aqui nós vamos dar continuidade, construindo 8 intervalos de uma correntinha. Construí meus 8 intervalos de uma correntinha. E agora, nós vamos fazer uma correntinha e construir um bloco com 3 pontos altos dentro deste intervalo da carreira de base. Na sequência, nós vamos fazer 4 correntinhas
e construir um ponto baixo dentro dessas 3 correntinhas da carreira de base. Dessa forma. Na sequência, nós vamos fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da carreira de base. Feito isso, eu construo mais um ponto baixo dentro das 3 correntinhas. Dessa forma, eu vou ficar com um total de 5 pontos baixos em sequência. E agora, novamente, eu vou fazer 4 correntinhas. E construir um bloco de 3 pontos altos dentro deste intervalo da carreira de base. Depois de fazer esse bloco de 3 pontos altos, eu laço, faço uma correntinha e aqui eu pulo 2 pontos altos da carreira de base e no terceiro eu faço um ponto alto. Dessa forma, eu fiz um intervalo. E aqui eu vou fazer uma sequência com 18 intervalos. Como eu já construí um intervalo aqui, eu vou fazer 17 intervalos. Trabalhei a minha sequência com 18 intervalos, contando com este primeiro intervalo aqui. Lembrando que aqui eu pulei 2 pontos da carreira de base. E cheguei no meu segundo desenho. Nesse desenho, eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Então, eu faço uma correntinha e construo um bloco com 3 pontos altos neste intervalo. Trabalhei aqui o meu padrão do desenho e aqui eu fiz uma correntinha, pulei 2 pontos da carreira de base e construí um bloco de 3 pontos altos dentro do intervalo. Depois eu fiz 4 correntinhas e uma sequência com 5 pontos baixos. Novamente, eu trabalhei 4 correntinhas e um bloco de 3 pontos altos dentro do intervalo da carreira de base. E agora, eu vou fazer uma correntinha, pulo 2 pontos da carreira de base e no próximo eu faço um ponto alto. Trabalhei aqui um intervalo. E agora, para finalizar essa parte reta, eu vou trabalhar mais 8 intervalos e o meu bloco de 3 pontos altos, que separa a parte oval da parte reta. E ficou dessa forma. Trabalhei uma sequência com 9 intervalos, lembrando que o primeiro intervalo eu pulo 2 pontos da carreira de base. A parte oval da carreira de número 14, nós vamos trabalhar 2 correntinhas de separação e aqui eu faço um ponto alto dentro do primeiro ponto alto da carreira de base. Faço 2 correntinhas, pulo um ponto da carreira de base e no próximo eu faço um ponto alto. Novamente, eu faço 2 correntinhas, pulo um ponto da carreira de base e no próximo eu faço um ponto alto. Vou repetir novamente. E mais uma vez. Dessa forma, eu trabalhei 4 intervalos com 2 correntinhas e pulando um ponto da carreira de base. Aqui no fim, ficou 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer 2 correntinhas e vou pular 2 pontos na carreira de base e fazer um ponto no último ponto alto. Cada motivo da carreira de número 14, nós vamos trabalhar desta forma. Eu vou fazer 4 intervalos de 2 correntinhas, pulando um ponto da carreira de base, e no último eu vou pular 2 pontos da carreira de base. E novamente eu faço 2 correntinhas de separação e repito o mesmo padrão. A parte oval da carreira de número 14 vai ficar dessa forma, toda com
intervalos de 2 correntinhas. Contando todos os intervalos, incluindo os intervalos de separação entre um motivo e outro, nós construímos um total de 37 intervalos de 2 correntinhas. Completei a minha carreira de número 14 e aqui eu finalizei com um ponto baixíssimo. E agora, na carreira de número 15, nós vamos iniciar caminhando com um ponto baixíssimo no ponto alto da frente. E agora, dentro deste ponto alto, eu vou construir um leque de 2 pontos altos. Então, eu trabalho esse leque subindo 3 correntinhas, e eu conto essas 3 correntinhas como um ponto alto. E agora, eu faço mais um ponto alto dentro do mesmo ponto da carreira de base. Faço 2 correntinhas. E, novamente, eu trabalho mais 2 pontos altos dentro do mesmo ponto da carreira de base. E vai ficar dessa forma. Então, aqui eu construí um leque de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Então, toda vez que eu falar leque de 2 pontos altos, considere um leque desta forma. Na sequência, nós vamos trabalhar 5 intervalos de uma correntinha. Então, aqui, eu faço uma correntinha, vou pular este ponto da carreira de base, a correntinha da carreira de base, e vou fazer um ponto alto sobre o primeiro ponto alto. Então, aqui eu trabalhei o meu primeiro intervalo. Depois de trabalhar os 5 intervalos de uma correntinha, nós vamos fazer uma sequência com 9 pontos altos. Como eu já tenho um, eu vou fazer mais 8. Trabalhei a minha sequência de 9 pontos altos e note que eu fiz o meu último ponto alto dentro do primeiro ponto alto do bloco da carreira de baixo. E agora eu faço uma correntinha e vou construir um bloco com 3 pontos altos dentro destas 4 correntinhas que eu trabalhei na carreira de baixo. Depois de construir o bloco de 3 pontos altos, eu faço uma, 2, 3 correntinhas. E aqui eu pulo o primeiro ponto baixo dessa carreira de base e no próximo ponto baixo eu faço um ponto baixo. E aqui eu vou trabalhar uma sequência com 3 pontos baixos. Como eu já tenho um, eu faço mais 2. E vai ficar dessa forma. 3 pontos baixos em sequência. Agora, novamente, eu trabalho 3 correntinhas e faço outro bloco de 3 pontos altos dentro dessas 4 correntinhas da carreira de base. Trabalho uma correntinha e faço um ponto alto no terceiro ponto alto do bloco de 3 pontos altos da carreira de baixo. E aqui, novamente, eu vou trabalhar uma sequência com 9 pontos altos. Como eu já tenho um, eu vou trabalhar mais 8. Depois de trabalhar a minha sequência de 9 pontos altos, eu vou fazer um total de 11 intervalos de uma correntinha, até chegar no desenho do outro lado. Trabalhei meus 11 intervalos de uma correntinha e aqui eu vou repetir o mesmo padrão que eu fiz no desenho anterior. Trabalhei aqui o meu segundo desenho fazendo o mesmo padrão do primeiro. Então, aqui eu fiz uma sequência de 9 pontos altos,
uma correntinha de separação, e aqui eu fiz um bloco de 3 pontos altos, 3 correntinhas de separação, pulei o primeiro ponto baixo e fiz uma sequência com 3 pontos baixos. Pulei o último ponto baixo, trabalhei 3 correntinhas, um bloco de 3 pontos altos, uma corrente de separação e, novamente, uma sequência com 9 pontos altos. E aqui eu já trabalhei também 4 intervalos de uma correntinha. Para fazer o 5º intervalo, eu trabalho uma correntinha e vou pular a correntinha da carreira de base e o primeiro ponto alto do bloco de 3 pontos altos. E nesse ponto alto do meio, eu vou trabalhar um leque. E vai ficar dessa forma, um leque de 2 pontos altos separados por 2 correntinhas. Chegamos na parte oval da carreira de número 15, e aqui eu vou pular esse primeiro intervalo, e no segundo intervalo eu trabalho um leque. Observe que aqui eu não fiz corrente de separação. E eu vou trabalhar seguindo esse padrão toda a carreira. Então, eu pulo o próximo intervalo e no próximo eu trabalho um leque. Pulo o próximo intervalo e no próximo trabalho um leque. E dessa forma, eu vou trabalhar toda a minha parte oval. Repare que eu não faço correntinha de separação entre os leques. Completei a minha carreira de número 15 e aqui eu finalizo prendendo com um ponto baixíssimo na terceira correntinha do primeiro ponto. Observe que aqui eu não fiz correntinha de separação. E agora, para iniciar a carreira de número 16, eu vou caminhar com um ponto baixíssimo no ponto da frente. E aqui eu vou caminhar novamente, fazendo meu ponto baixíssimo dentro desse intervalo de 2 correntinhas do leque que separa a parte oval da parte reta. Feito isso, eu vou trabalhar um leque dentro deste leque. Então, eu subo 3 correntinhas e faço um ponto alto. Então, aqui eu já tenho 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas e trabalho novamente 2 pontos altos. Trabalhei aqui um leque. Na sequência, nós vamos fazer 4 intervalos de uma correntinha. Depois de trabalhar os meus 4 intervalos, eu faço uma sequência com 13 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 12. Trabalhei aqui a minha sequência com 13 pontos altos e note que o último ponto alto eu fiz sobre o primeiro ponto daquele bloco de 3 pontos altos da carreira de baixo. E aqui eu vou trabalhar uma correntinha e trabalho um bloco com 3 pontos altos dentro das 3 correntinhas da carreira de baixo. Feito isso, eu trabalho 3 correntinhas e trabalho um ponto baixo dentro do ponto baixo do meio. Então, eu pulo o primeiro ponto baixo e no segundo eu faço um ponto baixo. E vai ficar dessa forma. Trabalho novamente 3 correntinhas e faço
um bloco de 3 pontos altos dentro dessas 3 correntinhas da carreira de base. Agora, novamente, eu trabalho uma correntinha e vou trabalhar uma sequência com 13 pontos altos, iniciando a partir do terceiro ponto alto desse bloco da carreira de baixo. Depois de trabalhar a sequência de 13 pontos altos, eu vou fazer 9 intervalos de uma correntinha até chegar no próximo desenho. Trabalhei os meus 9 intervalos e cheguei no segundo desenho. Então, aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Completei aqui o meu padrão do segundo desenho e aqui eu trabalhei uma sequência com 13 pontos altos, um intervalo de uma correntinha, pulando os 2 pontos do bloco da carreira de baixo. Trabalhei um bloco com 3 pontos altos, 3 correntinhas, um ponto baixo no ponto baixo do meio, 3 correntinhas, um bloco com 3 pontos altos. Aqui eu trabalhei uma correntinha de intervalo, pulando os 2 primeiros pontos altos do bloco da carreira de baixo, e novamente eu trabalhei uma sequência com 13 pontos altos. E aqui eu já finalizei a minha parte reta, trabalhando 4 intervalos de uma correntinha e um leque sobre o leque da carreira de baixo. E chegamos na parte oval da carreira de número 16. Aqui nós vamos trabalhar uma correntinha de separação e vou trabalhar leque sobre leque. Então, eu trabalho um leque dentro do intervalo do leque da carreira de baixo. Novamente, eu trabalho uma correntinha de separação e leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 16, finalizei prendendo com um ponto baixíssimo e já iniciei a minha carreira de número 17, fazendo um leque sobre o leque da carreira de base. E aqui nós vamos continuar a carreira fazendo 4 intervalos de uma correntinha. Depois de fazer os 4 intervalos de uma correntinha, vamos fazer uma sequência com 13 pontos altos. Então, aqui eu vou trabalhar um ponto alto para cada ponto da carreira de base. Como eu já tenho um ponto, eu vou fazer mais 12. Trabalhei a minha sequência com 13 pontos altos e cheguei aonde tem um intervalo na carreira de baixo. Aqui eu faço uma correntinha e trabalho um intervalo, pulando a correntinha da carreira de base e fazendo um ponto alto sobre o primeiro ponto alto do bloco da carreira de baixo. Depois de trabalhar esse intervalo, eu faço uma correntinha e trabalho um bloco com 3 pontos altos dentro das 3 correntinhas da carreira de baixo. Feito isso, eu trabalho uma correntinha de separação e mais um bloco de 3 pontos altos dentro dessas 3 correntinhas da carreira de baixo. Chegando nessa parte, nós vamos fazer uma correntinha e aqui nós vamos pular os 2 primeiros pontos da carreira de base e no terceiro ponto eu faço um ponto alto. E aqui eu trabalhei um intervalo. E aqui eu faço mais um intervalo.
Feito isso, nós vamos trabalhar uma sequência com 13 pontos altos, fazendo um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 12. Trabalhei a minha sequência com 13 pontos altos e aqui nós vamos trabalhar 9 intervalos de uma correntinha até chegar no desenho do outro lado. Trabalhei meus 9 intervalos de uma correntinha e cheguei no meu segundo desenho. E aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o desenho anterior. Completei o meu padrão do segundo desenho, então aqui eu trabalhei uma sequência com 13 pontos altos, trabalhei um intervalo sobre o intervalo da carreira de base, e aqui eu trabalhei novamente um intervalo, pulando 2 pontos da carreira de base. Trabalhei um bloco com 3 pontos altos, uma correntinha de separação e, novamente, um bloco com 3 pontos altos. E aqui eu trabalhei mais um intervalo, pulando 2 pontos da carreira de base, e aqui, novamente, um intervalo. E eu finalizei trabalhando outra sequência com 13 pontos altos. E aqui eu fiz 4 intervalos de uma correntinha e já trabalhei também o meu primeiro leque. Chegando na parte oval da carreira de número 17, nós vamos trabalhar da mesma forma que nós trabalhamos a carreira de número 16. Então, aqui nós vamos fazer uma correntinha de separação e leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 17 e já iniciei a minha carreira de número 18 fazendo um leque sobre o leque inicial. E agora nós damos continuidade fazendo 5 intervalos de uma correntinha. Depois de trabalhar 5 intervalos de uma correntinha, nós vamos fazer uma sequência com 7 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 6. Trabalhei a minha sequência de 7 pontos altos e agora eu trabalho um intervalo. Depois de trabalhar um intervalo, eu faço novamente uma sequência com 7 pontos altos. Trabalhei minha sequência com 7 pontos altos e eu terminei ela sobre o primeiro ponto alto do bloco da carreira de baixo. E aqui eu trabalho uma correntinha e vou trabalhar um bloco com 3 pontos altos dentro do intervalo da carreira de baixo. Depois de trabalhar esse bloco com 3 pontos altos, eu faço uma correntinha, pulo o primeiro e o segundo ponto da carreira de base e no terceiro eu faço um ponto alto. E aqui nós vamos trabalhar uma sequência com 7 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 6. Trabalhei a minha sequência com 7 pontos altos e aqui eu faço novamente um intervalo. E trabalho mais uma sequência com 7 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 6. Depois de trabalhar os meus 7 pontos altos, eu vou fazer 11 intervalos de uma correntinha até chegar no meu segundo desenho. Cheguei no meu segundo desenho e aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Completei o meu padrão do segundo desenho. E aqui eu trabalhei uma sequência com 7 pontos altos, um intervalo de uma correntinha, uma sequência com 7 pontos altos. Aqui eu fiz um intervalo pulando 2 pontos da carreira de base, um bloco de 3 pontos altos, um intervalo pulando 2 pontos da carreira de base, uma sequência com 7 pontos altos, um intervalo de uma correntinha e novamente uma sequência com 7 pontos altos. E aqui eu finalizei a minha parte reta trabalhando 5 intervalos de uma correntinha
e o meu leque inicial da parte oval. Chegando na parte oval da carreira de número 18, nós vamos fazer 2 correntinhas de separação e leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 18 e já iniciei a minha carreira de número 19, fazendo um leque sobre o leque inicial. E aqui nós vamos dar continuidade trabalhando 8 intervalos de uma correntinha. Trabalhei meus 8 intervalos e aqui nós vamos fazer uma sequência de 11 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 10. Trabalhei a minha sequência com 11 pontos altos e note que eu fiz o último ponto alto no primeiro ponto do bloco de 3 pontos altos da carreira de baixo. E agora nós vamos fazer uma correntinha, pular um ponto da carreira de base e no próximo trabalhar um ponto alto. E aqui eu fiz um intervalo. E novamente nós vamos fazer uma sequência com 11 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 10. Trabalhei a minha sequência de 11 pontos altos e agora nós vamos trabalhar 17 intervalos de uma correntinha até chegar no desenho do outro lado. Trabalhei meus 17 intervalos de uma correntinha e cheguei no meu segundo desenho. E aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Trabalhei aqui o padrão do meu desenho, fazendo 11 pontos altos em sequência, um intervalo de uma correntinha e mais uma sequência de 11 pontos altos. E aqui eu finalizei a parte reta, fazendo 8 intervalos de uma correntinha e o meu leque que separa a parte oval da parte reta. Na parte oval da carreira de número 19, nós vamos trabalhar da mesma forma da carreira de baixo. Então, aqui eu faço 2 correntinhas de separação e trabalho leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 19 e já iniciei a minha carreira de número 20, fazendo o meu leque inicial. E aqui nós vamos dar continuidade trabalhando a parte reta da mesma forma que eu trabalhei a carreira de número 19. Então, aqui nós vamos fazer 8 intervalos de uma correntinha. Trabalho agora uma sequência com 11 pontos altos, um intervalo e mais uma sequência com 11 pontos altos. Depois de trabalhar essa sequência de 11 pontos altos, nós vamos fazer 17 intervalos de uma correntinha. Depois dos meus 17 intervalos de uma correntinha, eu vou trabalhar o padrão do meu segundo desenho da mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Então, aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto alto da carreira de base, vou trabalhar um intervalo e completar a carreira seguindo o mesmo padrão da carreira de baixo. Finalizei a minha parte reta da carreira de número 20, lembrando que eu trabalhei idêntica à carreira de baixo. E aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 3 correntinhas de separação e fazer leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 20 e já iniciei a minha carreira de número 21, fazendo um leque sobre o leque inicial. E aqui nós vamos continuar a carreira fazendo 9 intervalos de uma correntinha. Trabalhei meus 9 intervalos de uma correntinha e agora nós vamos fazer uma sequência com 7 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu vou fazer mais 6. Trabalhei 7 pontos altos em sequência e aqui nós vamos fazer 3 intervalos de uma correntinha. Feito isso, eu faço novamente uma sequência com 7 pontos altos. Como eu já tenho 1, eu faço mais 6. Depois de trabalhar essa sequência com 7 pontos altos, nós vamos fazer 19 intervalos de uma correntinha até chegar no outro desenho.
Trabalhei meus 19 intervalos de uma correntinha e cheguei no meu segundo desenho. E aqui eu vou trabalhar da mesma forma que eu trabalhei o primeiro. Completei o padrão do meu segundo desenho, trabalhando uma sequência de 7 pontos altos, 3 intervalos de uma correntinha e uma sequência de 7 pontos altos. E aqui eu já finalizei a minha parte reta, trabalhando 9 intervalos de uma correntinha. E trabalhei também o meu leque que separa a parte oval da parte reta. Chegando na parte oval da carreira de número 21, nós vamos trabalhar 3 correntinhas de separação e vamos fazer leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 21 e já iniciei a minha carreira de número 22, construindo o meu leque inicial. E essa carreira nós vamos trabalhar toda com intervalos de uma correntinha. Então, aqui nós vamos fazer um total de 55 intervalos de uma correntinha. Chegando na parte oval, eu volto para orientar. Completei a minha parte reta, toda com intervalos de uma correntinha. Então, aqui nós fizemos 55 intervalos de uma correntinha. E eu já fiz o meu leque que separa a parte oval da parte reta. E aqui na nossa parte oval, nós vamos trabalhar 4 correntinhas e seguir o padrão de fazer leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 22 e já iniciei a carreira de número 23 fazendo o meu leque inicial. E aqui, novamente, nós vamos trabalhar 55 intervalos de uma correntinha. Completei toda a minha parte reta, trabalhando 55 intervalos de uma correntinha. E aqui na parte oval da carreira de número 23, nós vamos trabalhar 4 correntinhas e leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 23 e já iniciei a carreira de número 24, fazendo o meu leque inicial. E aqui, da mesma forma que nós trabalhamos a carreira anterior, nós vamos trabalhar essa também, fazendo 55 intervalos de uma correntinha. Completei a minha parte reta, trabalhando 55 intervalos de uma correntinha. E aqui eu já fiz o meu leque que separa a parte oval da parte reta. E aqui na parte oval, nós vamos trabalhar 5 correntinhas de separação e leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 24 e já iniciei a minha carreira de número 25 fazendo um leque sobre o leque inicial. E aqui, mais uma vez, nós vamos seguir o mesmo padrão, fazendo 55 intervalos de uma correntinha até chegar na parte oval. Completei toda a minha parte reta, fazendo 55 intervalos de uma correntinha e cheguei na parte oval da carreira de número 25. E aqui nós vamos fazer 5 correntinhas de separação e trabalhar leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 25 e já iniciei a minha carreira de número 26 trabalhando o meu leque inicial. Aqui na parte reta da carreira de número 26, nós vamos trabalhar 4 correntinhas. E eu vou contar 3 intervalos da carreira de baixo. 1, 2, 3. E no quarto intervalo, eu trabalho um leque. Trabalho novamente 4 correntinhas
pulo 3 intervalos da carreira de base. E no quarto intervalo, eu trabalho um leque. E eu vou seguir esse padrão em toda a minha parte reta, trabalhando 4 correntinhas, pulando 3 intervalos na carreira de base e no quarto trabalhando um leque. Trabalhei aqui toda a minha parte reta e trabalhei também já o meu leque que separa a parte oval da parte reta. Então, contando com esse leque e contando com o primeiro leque e mais os leques que eu trabalhei na parte reta, eu fiz um total de 15 leques separados por 4 correntinhas. Chegando na parte oval da carreira de número 26, vamos trabalhar 5 correntinhas de separação e leque sobre leque. Eu achei que você estava fazendo outra carreira. Completei a minha carreira de número 26 e já iniciei a minha carreira de número 27 fazendo o meu leque inicial. E aqui na parte reta, nós vamos seguir o mesmo padrão da carreira anterior. Então, aqui nós vamos fazer 4 correntinhas de separação e trabalhar leque sobre leque. E vamos seguir esse padrão até chegar na parte oval. Trabalhei toda a minha parte reta e eu fiz aqui o meu leque que separa a parte oval da parte reta. E aqui na parte oval da carreira de número 27, nós vamos trabalhar 6 correntinhas de separação e leque sobre leque. Completei a minha carreira de número 27 e agora vou dar início à carreira de número 28. Então, aqui nós vamos caminhar com ponto baixíssimo até chegar dentro do leque. Então, aqui eu fiz 2 pontos baixíssimos até chegar no centro do leque. E aqui eu vou fazer 3 correntinhas e conto como meu primeiro ponto alto. E vou fazer mais 2 pontos altos. Faço 2 correntinhas de separação e mais 3 pontos altos. Dessa forma, eu construí um leque com 6 pontos altos. E aqui eu faço uma correntinha e trabalho um ponto baixo dentro das 4 correntinhas da carreira de baixo. Na sequência, eu faço um leque com 6 pontos altos dentro do leque da carreira de baixo. E vai ficar dessa forma. Observe que eu trabalhei uma correntinha de separação somente nesse primeiro espaço. E depois, na hora de finalizar a carreira, eu explico por que eu fiz somente aqui. Então, nós vamos dar continuidade sem fazer essa correntinha de separação, somente o ponto baixo. E já inicio o próximo leque. Então, o padrão da nossa parte reta da carreira de número 28 vai ser dessa forma. Leque sobre leque, porém, o meu leque aqui, ele é de 6 pontos altos e um ponto baixo dentro das 4 correntes de intervalo da carreira de base.
Então, eu vou seguir sempre esse padrão até completar toda a minha parte reta. Completei o meu padrão da parte reta, trabalhando leques com 6 pontos altos e um ponto baixo entre um leque e outro. E eu cheguei aqui, onde eu faço o meu leque que separa a parte oval da parte reta. E aqui, da mesma forma que nós fizemos lá no início da carreira, nós vamos fazer aqui também. Então, eu faço uma correntinha e trabalho normalmente o meu leque com 6 pontos altos dentro deste leque da carreira de base. E aqui nós chegamos na parte oval da carreira de número 28. E aqui o padrão vai ser uma correntinha de separação, um ponto baixo nas correntinhas da carreira de baixo, mais uma correntinha de separação e trabalho o leque com 6 pontos altos sobre o leque da carreira de baixo. Então, vai ficar dessa forma. Trabalhei aqui, na minha parte reta, o meu leque, normalmente, e aqui eu fiz uma correntinha, porque como aqui o nosso trabalho, ele começa a ficar oval, eu trabalho essa correntinha para que esse leque não fique puxado para minha parte reta. E aqui o padrão da parte oval vai ser uma correntinha de separação, um ponto baixo, mais uma correntinha de separação e o leque. Chegamos na última carreira do nosso trabalho, a carreira de número 29. E aqui eu inicio trabalhando uma correntinha, e eu vou contar essa correntinha como um ponto baixo. E vou trabalhar mais 2 pontos baixos nos próximos pontos da carreira de base. Trabalho agora um ponto baixo no meio do meu leque e faço um ponto picô, trabalhando 3 correntinhas e prendendo com um ponto baixíssimo nas 2 argolinhas do meu ponto baixo. Faço novamente um ponto baixo no meio do meu leque. E agora, eu trabalho um ponto baixo para cada ponto da carreira de base. Chegando nessa correntinha, eu trabalho um ponto baixo sobre essa correntinha. E vou caminhando com pontos baixos até chegar no centro do meu próximo leque. Cheguei aqui no meio do meu leque e já trabalhei um ponto baixo. E aqui eu vou repetir o mesmo que eu fiz aqui, trabalhando um ponto picô. Trabalhei um ponto picô e já fiz também um ponto baixo no meio do meu leque. E a minha carreira de número 29, eu vou trabalhar ela toda dessa forma, caminhando com pontos baixos até chegar no meio do leque e no meio do leque trabalhando um ponto picô. Completei aqui a nossa última carreira do trabalho, a carreira de número 29, e note que sempre onde eu tinha uma correntinha de separação, eu trabalhei um ponto baixo. E aqui eu vou finalizar fazendo um ponto baixíssimo, lá naquela primeira correntinha da carreira, dessa forma. E aqui eu laço e posso cortar a linha. E esse pedaço de fio eu deixo para fazer o arremate. Finalizei a minha peça, fazendo o arremate, escondendo o fio entre os pontos. E se você que está nos assistindo quiser saber como que eu fiz esse arremate, deixe nos comentários que eu gravo um vídeo ensinando a fazer o arremate da mesma forma que eu trabalhei nessa peça. E aqui eu aproveito para dar uma dica.
Depois que você esticar o tapete no chão, eu costumo dar uma puxadinha em cada ponto picô, que dessa forma cria esse efeito pontudinho em cada bico e também o tapete fica um pouco mais assentado. E chegamos ao fim desta videoaula. E se você gostou, por gentileza, deixe o seu like e o seu comentário nos dizendo o que você achou dessa peça. E também compartilhe esse vídeo para que mais pessoas possam confeccionar esse lindo tapete com a arte do crochê.